Então, pessoal, aqui faltou um outro exemplo aqui usando as funções matemáticas, tá, que é útil aqui para gente. É que a gente tem a função GCD, né, no que dá o maior divisor comum, tá? Então a gente pode calcular lá A igual a 5, B igual a 15 e temos o math.gdc, né? Se eu pegar o GDC entre A e B, o greatest common GCD, desculpa, né? O maior divisor comum de A e B aqui, obviamente, é 5, né? Então, esse calcula o Greatest Common Divisor. Mas a gente pode calcular também o mínimo múltiplo comum, tá? Ou menor múltiplo comum, tá? Mínimo múltiplo comum. Em inglês é o LCM, Less Common... como é que é? Least Common Multiple. Deve ser uma coisa assim, tá? E não tem essa função implementada aqui no módulo Math, né? Mas para você calcular o mínimo múltiplo comum, você pode usar essa fórmula. Ó. O produto do great common do maior divisor comum vezes o mínimo múltiplo comum é igual ao produto de A com B, tá? Então nós temos a formulazinha. Então, ó, less common mínimo múltiplo comum, tá? É o que? É A vezes B, tá? Tem esse lado aqui, vou dividir pelo GDC, dividido pelo GDC, math.gcd de A, B, né? Então estou dividindo, passei esse cara dividindo para cá, né? Os dois lados dividindo dos dois lados, e eu posso calcular o mínimo múltiplo comum dos dois, que é 15, tá? Obviamente, né? O 15 é múltiplo de 5, então tá aí o mínimo múltiplo comum. Muito interessante. Bem, continuando aqui, vamos lá. Ó. Funções trigonométricas, tá? O pacote do Math ele tem várias funções trigonométricas, tá? Seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente, tá? E tem os valores recíprocos, né? Dos valores. Então você tem a função arco-seno, que é o inverso, arco-cosseno e arco-tangente. Beleza? Então aqui é um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo das funções seno, cosseno e tudo mais. Então, ó, math, import math, obviamente você tem que importar o módulo math. Ponto sine, que é seno, tá? E aqui você passa o valor. Então aqui ele está calculando π sobre 4, né? Math.py, ó, isso aqui é uma constante, está dentro da biblioteca math, que retorna o valor de π, tá? Então, se você calcular esse seno, vai dar isso aqui. Vamos testar, ó. Peguei só essa aqui. Já me deu 0,7. Para calcular o cosseno, é math.cos. Tá aqui, tá? Menos 1. Posso calcular a tangente, tá? Posso calcular arco, seno e arco tangente, que é o valor inverso de seno e tangente, né? Então, olha só, se a gente colocar esse valor aqui dentro do arco seno, ele vai ter que retornar π sobre 4, né? E aqui pode ver que π sobre 4 é justamente esse valor aí. Tá aqui, né? Então, o valor inverso, ó, π sobre 4, tá vendo? Então, se você colocar arco seno do valor de seno, ele retorna π sobre 4, né? Então, é mais ou menos como se eu tivesse feito assim, ó. Mate de arco seno de seno de π sobre 4. Então, essas duas funções são inversas, o arco seno e o seno são inversas, como se uma anulasse a outra e volta o valor de π sobre 4 aqui nesse exemplo, tá? Então, as inversas têm esse A, que é arc, arco-seno, arco-cosseno, é a função inversa de seno, cosseno, a tan, arco-tangente, tá? Tem todas essas funções aí dentro do nosso, do nosso pacote math, tá? Tem uma função interessante que é a função hipótese. Olha essa função hipótese, o que ela faz, tá? Então, olha só, vamos ler o que ela faz. Então, eu dei 12, 5, me retornou 13. Olha o que ela faz.
Quem conhece o teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, lado oposto do triângulo retângulo, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, né? A hipotenusa também é o lado maior de um triângulo reto. O módulo MEF provê a função a hipótese para calcular o comprimento da hipotenusa. Então você vai dar na função a hipótese A e B são os dois lados, os dois catetos do triângulo. Ele calcula o comprimento da hipotenusa. Então se você tiver um triângulo retângulo com catetos 12 e 5, usando o teorema de Pitágoras, você acha a hipotenusa aqui, né, que dá 13. Tudo bem? Então você põe os dois catetos e ele calcula para você a hipotenusa do triângulo. É tipo teorema. Você poderia também programar isso aqui fazendo o teorema de Pitágoras, né? Mas eles têm essa função hipótese que já é super mais rápido do que você resolver por Pitágoras, né? Otimizado. Funções hiperbólicas, né? Então nós temos também a função seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, arco seno hiperbólico, arco cosseno hiperbólico, arco tangente hiperbólico, tá? Essas funções hiperbólicas podem ser úteis lá no cálculo, né? Tem algumas integrais que usam funções hiperbólicas, né? Funções trigonométricas hiperbólicas. Então está tudo implementado aqui no módulo MEF, você tem acesso a elas, tá? Temos também a parte de funções logarítmicas e de potência. Tudo bem? Então aqui tem alguns truquezinhos aqui que a gente tem que olhar. Provavelmente lidaremos mais com potências e logaritmos que funções hiperbólicas, né? Obviamente, né? E trigonométricas. Felizmente o módulo MAT tem várias funções para calcular logaritmo. Podemos usar log x na base. Então vamos testar aqui, tá? Import math. Eu estou chamando várias vezes o import math, mas você precisa só chamar uma vez na vida e esquecer, tá? É só para mostrar que eu estou usando o módulo math, tá? Mas você não precisa ficar toda hora chamando ele. Chamou uma vez, ele já vale para todo o teu trabalho. Você executou isso aqui, o math está carregado para sempre aqui, tá? Então não precisaria ter chamado de novo aqui. Isso aqui você pode chamar, também não tem nenhum impacto você ficar chamando de novo. Se já está carregado, ele não vai fazer nada, tá? Ele já sabe que está na memória, não vai ter impacto nenhum no teu programa também, porque já foi carregado. Não perde tempo chamar o import de um import que já foi feito, tá? Ele checa se aquele import já foi feito. Basicamente, esse comando não está fazendo nada aqui. Então, vamos lá. math.log, tá? Log de 10 na base 2, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Beleza? Se deixarmos o argumento base em branco, o valor de log de x será calculado na base E, né? Da base da constante neperiana lá. Tudo bem? Então, se eu não colocar nada aqui, né? Se eu coloco aqui base 10, né? Tá aqui, log 10 na base 10. Se eu deixar só log de 10, ele vai calcular log de 10 na base de E, né? Que é aquele E. Beleza? Que é o número E. Constante, número neperiano, 27182, né? Que pode ser acessada via math.e, tá? Então tá aqui a constante E, tá? 2718, beleza? Então tá nessa base. Se você só passar um parâmetro para o comando log, ele está usando essa base para calcular, né? Que é a base natural de exponencial, beleza? Da mesma forma que a gente pode acessar o pi aqui, matpi, a gente pode acessar essa constante também de exponencial. Se quisermos calcular o logaritmo na base 2 ou na base 10, temos o comando log2 e log10, tá? Que eles são mais precisos do que você usar log x2 e log x10, tá? Esses aqui são otimizados. Então, se eu quiser log2 e log da base 10, eu posso usar math.log na base 2 de 10.000, sei lá. Isso aqui calcula log na base 2, tá? Então, se eu colocar 2 elevado a 13,28, vai dar esse número aqui, tá? Até fazer um teste aqui, ó, 2 elevado a esse número tem que estar perto aqui desse 10.000, né? Então, vê ali que tá quase cravou, né? Tem aqui o erro de ponto flutuante, lógico, vai ter sempre um erro, é tudo aproximado, mas tá super pertinho, né? Então, log na base 2. Vamos calcular usando log de 10.000 na base 2 e ver se o erro vai ser maior ou menor, né? Então, ó, deu 13,28, 771
Aqui deu 4,9 e aqui deu 4,5. Vamos ver qual que tem mais precisão, né? Vou fazer agora 2 elevado a esse aqui. Deve estar mais longe. Deve ser pior. Tem menos precisão. Ó. Esse aqui ele errou um pouquinho para cima, esse aqui errou um pouquinho para baixo. Esse aqui errou 0,5 e esse aqui errou 7 para cima, né? Então, tu vê que tem resultados diferentes se você usar esse comando e esse comando. É indicado usar esse aqui quando é log de base 2, tá? Quando você sabe a priori que é base 2, usa esse aqui que está melhor implementado, está mais preciso. O mesmo vale para a base 10, tá? Ele tem o math log de 10, tá? Tem essa função para calcular na base 10. Né? Então, que número que eu tenho que colocar no 10 para me dar 1000, né? 10 elevado à terceira me dá 1000, tá bom? E você também pode usar a outra forma, né? 1000 log 1000 na base 10. Tá aqui. Beleza? Vê que teve menos precisão que esse aqui. Esse aqui foi mais preciso. Então, ó, não tem log 3, por exemplo, tá? Só tem log 2, log 10 e log, tá? São os únicos que estão otimizados. Se você precisar da base 3, você tem que escrever log x3, tudo bem? E tem mais uma coisa aqui, tem mais uma função, que eu nem vou mostrar ela, mas se você estiver usando logs que estão próximos de zero, tá? Onde x é próximo de zero, ele criou essa função também log 1p de x. 1p em log 1p significa 1 mais, tá? Assim, é para calcular de 1 mais x, onde x é próximo de zero, tá? Então, estou calculando valores ali ó, de 1 mais p, né? Então, ele tem uma precisão maior se você estiver calculando valores próximos de zero. É um outro método de calcular log para valores próximos de zero, tem mais precisão. Mas, só para saber que existe, tá bom? Temos também dentro do pacote Python a função power, né? Do pacote math, né? Então você pode usar o pow aqui. Math.pow, 10 elevado ao quadrado, por exemplo. Oh, perdão. 10 elevado ao quadrado, potenciação, né? Eu prefiro fazer 10 elevado ao quadrado assim. Acho mais bonitinho, né? Então, as duas funcionam aí, né? Fique à vontade. Escolha qual que você achar mais interessante. Tem também o comando sqrt dentro do pacote math, tá? math.sqrt, raiz quadrada de 4, por exemplo. Né? Me deu 2 aqui, beleza? Então aqui um exemplo aqui de usando todos esses comandos aí com a biblioteca math, beleza? Pode usar tudo aí, tá? E aí você tem a parte de números complexos aqui, tudo bem? Que é o import cmf, tá? Então vamos ver uns exemplos aqui, ó. Import cmf. Agora eu tenho as bibliotecas cmf calculadas. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu estou calculando as coordenadas polares do número complexo 1 e menos 1, né? Então, isso aqui é para transformar, pegar as coordenadas complexas, né? Teta e raio, raio r φ aqui, né? Então, está calculando aqui em coordenadas polares. Isso aqui é mais para quem vai trabalhar com processamento de sinais, né? Vai usar muito isso aqui. Então, calcular a fase do número aqui, né? Então, seria só essa parte aqui, ó, o 7, 8, que é o ângulo, né, do número complexo. O valor absoluto complexo, que faltou só colocar o cmf. Tá? Não, tem que ser o absoluto do Python mesmo, estava certo. Tá? Então aqui está usando o valor absoluto sem estar dentro do cmf, só que ele se vira com números complexos. Então ele pega o valor que é o R, né? Então esse valor aqui é o módulo e esse valor aqui é o ângulo do número complexo. Tudo bem?
Aí ele tem aqui, ó, cosseno de números complexos, raiz quadrada de números complexos, tá? Vou copiar esse exemplo só para completar aqui, mas aqui eu estou passando rápido. Isso aqui acho que vocês não vão precisar nesse curso, eu não vou cobrar ainda. Só para saber que se você precisar calcular a raiz quadrada de um número complexo, cossenos e senos, né, funções trigonométricas de números complexos, você tem aqui na biblioteca CMF. Show? Então, ficamos aí. Tá? Uma dica final aqui é que você pode fazer aquela brincadeira, ó. From math imports asterisco, tá? Não é muito legal fazer isso aqui não, mas assim que você fez isso, agora todas essas funções que a gente estudou, todas que precisava colocar math na frente, elas estão no teu ambiente. Então, se você agora tem uma função cosine, tá? E você tem um valor de π que estava dentro do teu... Você vê que eu não preciso mais agora colocar math.cos, math.py, né? Mas aí eu uso pela minha conta e risco, né? Porque ele, se tivesse um outro cosseno definido, ele teria definido por cima. Então, como eu importei todos os comandos do pacote math, eu posso escrever cosine de π, por exemplo, né? Tem a função diretamente exponencial, né? Exponencial, log, né? Sei lá, log de 10 elevado a 5. 10 na quinta na base de 5, né? Tem a função exponencial, que é exp, eu acho que eu pulei. Então, exponencial de 10, tá? Tudo bem? Posso calcular exp também usando a variável e, né? A constante e, lembra da constante e? Tá lá, ó. E elevado a 10, tá? É a mesma coisa que exponencial de 10, tá? Ó, dá o mesmo número aqui. Provavelmente esse aqui tem mais precisão, tá? Mas esse aqui funciona também e vai estar perto também, né? Esse aqui ele tem mais precisão, acerta mais casas decimais provavelmente, está otimizado. Então tá tudo dentro do comando math, só que como eu fiz esse import, from math import asterisco, né? Isso aqui a gente chama de coringa, né? Wildcard é um coringa, importando com coringa, portando todo o pacote, eu posso escrever meus códigos de uma forma mais simples, tá bom? Mas assim, geralmente é bom costume ter esse math na frente para você saber de qual pacote você está chamando as coisas, a não ser que você saiba bem o que está fazendo e é só um teste, quer programa mais rápido. Tá joia? Então é isso aí.